Olá, turma, iniciamos mais uma aula de ciências e hoje falaremos sobre ecossistemas e a relação entre os seres vivos, também sobre as transformações nos ecossistemas. Peguem o material de vocês e acompanhem. Vamos lá? Da figura inicial aqui, já dá para observar vários seres vivos, ok? Plantas, temos aqui fungos, espécies de borboletas e alguns insetos aqui. Uma coruja. Então aqui nós, só de observar, nós temos aqui produtores, consumidores e decompositores. Ecossistemas. Falando de ecossistemas, o que remete a falar de ecossistemas? Claro, vocês irão procurar também no dicionário a palavrinha ecossistemas para conhecer a origem, né, do nome, o seu significado, vocês irão buscar aí no dicionário também. Ecossistemas está relacionado aí justamente a quantidade aí de organismos que se relacionam entre si, com os outros organismos, num determinado ambiente. Essa relação entre esses seres vivos com o meio é muito importante e ela é estudada aí por cientistas, né, para determinar aí vários níveis, né, de organização das espécies. A ciência que estuda isso é a ecologia. A ecologia é a ciência que irá estudar a relação dos seres vivos entre si e deles com o meio ambiente. Para poder estudar essa relação, eles são organizados aí, né, agrupados, né, para poder organizar aí os níveis, né, de variadas espécies. Indivíduos da mesma espécie que vivem no mesmo lugar, por exemplo, aqui nós temos a quantidade de vários ipês amarelos no mesmo local, no mesmo ambiente. E aqui temos a mesma espécie aqui de macaco, olha aqui, muriquis do norte, uma população de muriquis do norte. Essas espécies estão no mesmo ambiente, essas aqui. E essas aqui de cima, dos ipês amarelos também. E essas espécies que vivem no mesmo lugar, elas formam populações. Então temos aqui uma população de ipês amarelo e temos uma população de muriquis do norte. Essa daqui é uma foto da reserva privada aí em Minas Gerais, Caratinga. E aqui já são imagens de ipês amarelos no Rio de Janeiro. Então nós temos aí populações. Por quê? Porque é justamente isso, elas estão vivendo no mesmo lugar, no mesmo ambiente. Agora, quando eu tenho um grupo em um mesmo ambiente, um grupo, um conjunto de populações, vocês já entenderam que populações são várias quantidades da mesma espécie convivendo no mesmo lugar. Mas se eu tenho em um ambiente, no mesmo ambiente, é um conjunto de populações de diferentes espécies, como esse exemplo aqui, se eu tivesse alguns leões, alguns elefantes, alguns tigres no mesmo lugar, convivendo por ali no mesmo lugar, essas espécies de populações diferentes no mesmo lugar já formariam o quê? Uma comunidade, ok? Uma comunidade. Aqui é uma comunidade, ok? Temos espécies, algumas quantidades de girafas, de elefantes, convivendo no mesmo lugar. Então, esses animais que estão aqui são exemplo de uma comunidade. E nessas comunidades nós conseguimos aí observar que temos vários elementos num determinado ecossistema. Podemos observar, tá aí. Eles se relacionam, os seres vivos se relacionam entre si, né? E com elementos vivos e não vivos. Quais seriam os elementos vivos? Os elementos vivos já estamos aqui percebendo, né? As plantas, os animais, todos os seres vivos aqui. Estamos percebendo. E os não vivos? Claro, seria o quê? Vamos observar. Água,
pedra, solo, a atmosfera, a temperatura, são elementos não vivos, tudo bem? Não, são elementos não vivos. Então, num ecossistema nós temos todo esse conjunto, formando aí todo esse conjunto, né, de seres vivos que com elementos vivos aí e elementos não vivos, tá? Os ecossistemas não são apenas terrestres, eles podem ser aquáticos também. Olha aqui o exemplo. Podem ser aquáticos e terrestres, claro. Podem ser pequenos, como uma poça d'água. Imagina essa daqui do lado, uma poça d'água que tem algumas poucas quantidades de peixes pequenos, uma poça. E também pode ser enormes, ecossistemas enormes, como um exemplo aí dos oceanos. Temos vários ecossistemas aí nos oceanos. Aqui é mais um exemplo, né, de ecossistema. Relação entre os seres vivos e não vivos. Então nós temos aqui o exemplo, o grilo, que irá comer o que? A grama, o pássaro preto, que come o que? O grilo. Também temos aí uma outra relação, o grilo comendo a grama, aí vem o sapo, que está aqui abaixo, come o grilo, e a cobra, que está aqui em cima. A cobra iria comer o que? O grilo. A cobra iria comer o que? A cobra iria comer o sapo, que comeu o grilo, e o falcão, que come a cobra. A relação entre si, entre eles. Agora, a relação entre os seres vivos e o ambiente, nós temos aí o que? A fonte luminosa, claro, que irá fornecer energia para as plantas, aqui. E essas plantas iriam o quê? Retirar água e nutrientes do solo, tudo bem? Temos também algumas transformações nos ecossistemas, né? Dessas imagens, o que nós podemos observar de elementos vivos? Os peixes, o que mais? Temos aqui algas, olha aqui, algas, localizamos algas. Corais também, temos corais. Estrela do mar aqui, estrela do mar. E elementos não vivos, vamos pensar, isso aqui é uma imagem aquática. Então, qual é o elemento não vivo que eu consigo perceber aqui? A água e a areia, olha aqui a areia. Isso mesmo. Neste todo o ecossistema irão existir aí os organismos produtores e os consumidores, além dos decompositores. Não esquecendo aí do que nós já estudamos. Só que ocorre que podem apresentar, né, surgir algumas mudanças aí na formação de espécies aí de um ecossistema. Isso pode acontecer, às vezes, por uma extinção de alguma espécie, né? Pode mudar um ecossistema, ou às vezes também a introdução de uma nova espécie em um determinado ecossistema. Ela pode alterar todo o ecossistema. Se ocorrer a extinção de uma espécie, por exemplo, pode causar aí as transformações, né? Não só pela extinção, mas também como, às vezes, a introdução, né? Uma nova espécie num determinado ecossistema, às vezes pode mudar todo um ecossistema, causando aí várias mudanças. Dentre essas mudanças, nós temos aí algumas que são de ordem natural, né? Por exemplo, aí, uma erupção de um vulcão ou uma tempestade, ela pode destruir, mudar totalmente aí um ecossistema, né? Aqui é um exemplo da lava do vulcão Kilauea, lá no Havaí. Cobriu toda uma grande área de floresta. Imagina, passando toda essa lava por cima da floresta, com certeza destruiu vários ecossistemas por ali. Então, isso aqui é uma causa natural que altera um ecossistema. Um exemplo de causa natural que muda todo um ecossistema de um determinado ambiente. Agora,
Temos também outros exemplos. Um exemplo aqui de um desmatamento, por exemplo, de florestas naturais aí, para poder criar gado bovino. Aqui um exemplo, foi desmatado uma parte, uma grande área. Essa aqui é uma imagem da Alta Floresta em Mato Grosso. Vocês têm no livro de vocês, as duas imagens. Então temos o desmatamento de uma grande parte de área para poder criar gado. Desmatou-se grande parte de uma floresta para criar esses gados. Então isso é um exemplo aí de desmatamento, de causas, né, de alterações aí no ecossistema causada por um ser humano que desmatou uma área para criar animais. Esse aqui é um exemplo. Mas também tem outras causas aí humanas. O ser humano, pelo excesso de pescar constantemente determinadas espécies num determinado ecossistema, irá alterar todo aquele ecossistema daquele local. Poluição, a poluição também é outro ponto, né, que o ser humano vem fazendo cada vez mais, né, a poluição aí, ocasionando aí as mudanças nos ecossistemas. Causas. Agora irei falar sobre algumas espécies invasoras, que essas espécies invasoras, elas podem, claro, se tornar, deixar de ser uma espécie exótica e se tornar, às vezes, até um desequilíbrio ambiental naquele lugar. Por quê? Algumas espécies aí são introduzidas aí, né, são chamadas de espécies exóticas. Elas podem se tornar, às vezes, algum tipo de praga no local. Desequilibra todo o meio ambiente. Aqui temos uma espécie da rã touro americana, isso localizada lá, ela é originada lá na América do Norte, tá? Na espécie natural da América do Norte, mas ela acabou se espalhando aí por todo mundo, tá? É uma espécie aí que é uma ameaça às espécies nativas de qualquer região aí, porque ela se alimenta de diversos seres vivos, e desde insetos até serpentes, esse tipo de rã. Aqui embaixo temos outro exemplo, capim gordura. Quem nunca ouviu falar, né, em alguma chácara por aí, Então tem esse capim gordura em algumas regiões aí. Ela é originada aí da África, é um tipo de grama. Só que ela foi trazida aqui para o Brasil para poder ajudar a comprar, para poder ajudar a formar pasto. Só que ela acabou se tornando invasora, né, de diversos ecossistemas. Então ela expandiu essa quantidade aí de capim gordura em várias regiões aí. E esse capim gordura ele cresce sobre a vegetação que tiver no local, fazendo sombra e acaba matando as outras espécies por conta disso. Então, algumas espécies que são introduzidas, elas, para serem criadas aí como espécies ornamentais ou até mesmo de estimação, elas podem aí serem grandes causadoras de desequilíbrio ambiental, tá? E como tem às vezes a falta de predadores e da competição de algumas espécies nativas aí, são alguns dos fatores aí que podem fazer com que essas espécies se tornem mais agressivas aí, prejudicando os ecossistemas aonde elas se instalarem, entendeu? Bom, agora vocês irão fazer as atividades de vocês. Tendo dúvidas, mandem mensagem. Até mais!